tarde, que prazer te receber aqui no Café e Neuro com Marilza Del Duque. Obrigada, é um Marilza. projeto que saiu assim extremamente do coração e eu quero que você se sinta muito à vontade para mostrar para essas mulheres como é incrível a tua trajetória e dizer que todas nós somos capazes, né? E que a gente vai bater um papo e contar quem é o Lucas, quem é a Marcela, quem é essa família linda que tem feito cada sucesso aí, né? Com esse best-seller e cada coisa incrível. Vamos contar para esse pessoal, né? O nosso público é um público muito acolhedor. Primeiro, nós estamos começando, esse é o 2º episódio do Café e Neuro, e eu quero que você traga do fundo do seu coração tudo que você tem e que pode mostrar para todo esse nosso público em geral, né? Que bom. Conta pra gente como foi ser mãe aos 16 anos e receber o diagnóstico do Lucas. Marilza, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por essa oportunidade incrível que você está me dando, de poder ter o privilégio de ser a 2ª pessoa que estar aqui ao seu lado, nesse início dessa sua carreira. Eu sou sua fã, você sabe disso. A gente já é amiga há muitos anos e a gente já trabalhou em coisas que as pessoas nem fazem ideia, que não tem nada a ver com o que a gente é hoje, né? Mas é isso aí que é ser mãe e isso aí que é ser empreendedora. A gente não é... Eu costumo dizer que nós não somos uma árvore. Então, a gente pode se mover, a gente pode reconstruir, recomeçar, começar novamente. A gente pode ir além. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte. Existe uma frase que eu gosto muito, que ela fala que rótulos não definem destinos. Marilza, eu tinha 15 anos quando eu engravidei. 15 anos. 15 anos há 29 anos atrás... Você imagina, era uma época que não existia internet. Eu acho que essa geração de hoje não sabe nem do que eu estou falando. Uma época que não existia nem... Só caderno de pergunta e resposta. Ai, gente, era a coisa mais maravilhosa que tinha. Caderno de perguntas e respostas, né? E as nossas brincadeiras de rua, de pular elástico. E eu era uma menina que não tinha acesso a conteúdo, informação. Hoje eu vejo as crianças de 5, às vezes 7 anos, sabem coisas que eu fico chocadas, como que evoluiu, né? Como que o acesso à informação é importante. E isso eu não tive esse privilégio, né, na minha adolescência. Antigamente os pais não falavam muito sobre sexualidade, sobre a vida, né? Você ia aprendendo com o tempo. Eu aprendia com a escola. Com as amigas da escola, que já eram muito mais avançadas do que eu. Eu não era, né? Era exatamente assim. Eu era muito inocente. E a gente queria fazer igual. A verdade é que eu era realmente uma menina inocente. Eu ainda brincava até de boneca com 15 anos, né? Mas também já queria namorar, porque já tinha, né, a coisa do adolescente, que também é natural, né? Você querer descobrir coisas novas, né? E uma coisa que, quando eu falo, chocam as pessoas, é que eu engravidei na minha primeira vez. Foi na minha primeira experiência que eu engravidei. Então, assim, foi, naquele tempo, uma explosão de sentimentos, de emoções, de medo, de desespero, porque eu era uma menina que eu não tinha nem noção, eu já estava com 3 meses de gravidez, eu não tinha nem noção que eu estava grávida. Eu não sabia nem como que era estar grávida. Eu só comecei, quem reparou, né, foi o pai do meu filho, e falou assim, olha, você está passando mal direto, está tudo bem, vamos fazer um exame? Que exame? Eu nunca tinha feito um exame de sangue. Naquela época não era igual hoje, que você de 6 a 6 meses fazia um check-up. Tem um teste de farmácia, né? Hoje em dia tem um teste de farmácia. Antigamente você tinha que ter... Era quase que ilegal você ter que entrar num laboratório para fazer um exame de sangue, para poder constatar se realmente você estava grávida ou não. Então, assim, realmente foi um choque muito grande. E eu lembro, quando essas coisas vêm à memória, eu lembro como se fosse hoje, eu falando para minha mãe que eu tinha uma coisa para contar para ela. Eu não sabia como chegar até minha mãe. Eu nunca falei sobre sexo com a minha mãe. Minha mãe nunca... Não tinha essa conversa. Não existia. Na televisão até tinha as coisas, os programas, mas não voltado realmente para essa área, né? Então, assim...
foi traumático, né? Mas, graças a Deus, a minha mãe me acolheu da melhor forma. Meu pai, no primeiro dia, chorou muito, né? E é uma lembrança que eu guardo dele, porque eu perdi meu pai já tem 21 anos, 22 anos que eu perdi meu pai. Então, ninguém cria uma filha, né, para ela engravidar aos 15 anos. Né? Ao invés de dançar a valsa. Eu era bailarina. Eu dançava, eu era a primeira bailarina do Teatro Municipal. Então, eu tinha um sonho, né, de me apresentar em vários palcos. Eu já fazia isso em academias da aeronáutica, porque eu era do corpo de balé de um clube de sargentos. Então, assim, naquele momento, parece que todo o destino que eu imaginava que teria, né, de sonhos para mim naquela época tinham acabado. Porque eu recebi o diagnóstico primeiro de que eu estava grávida. Então, para mim, estar grávida naquele momento era como se eu tivesse uma doença, era como se eu tivesse uma coisa que acabou a minha vida, né? Uhum. Diferentemente do que a gente pensa nos dias de hoje. Então, foi muito difícil. E o meu pai, no primeiro dia, ele não falou comigo, ele se calou. E no dia seguinte, ele saiu cedo e voltou para casa com uma roupinha de bebê e uma chupeta. E me deu de presente. Bonitinho. E me abraçou e falou: filha, eu vou estar com você sempre que você precisar. E eu tinha tanto medo da reação dele, porque na minha cabeça eu imaginava: meu pai vai me botar para fora de casa. Meu pai vai me dar uma surra. Meu pai nunca me bateu, nunca me agrediu. Meu pai sempre foi um amor de pessoa. Mas na minha cabeça, o que eu ouvia das outras pessoas, que a reação dos pais, normalmente eram essas, né? E eu, pelo contrário, graças a Deus, eu tive um acolhimento muito bom, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Mas veio o parto. E veio o diagnóstico. Exato. Qual o diagnóstico do Lucas e como foi receber essa notícia de um diagnóstico? Então, Marilza, aí veio a outra fase, que foi a fase mais tensa realmente da minha vida, né? Porque aí eu já estava com 16 anos, né? E o Lucas, ele nasceu... Já era quase uma senhora. Quase uma adulta. Mas você vê que coisa interessante. Dos 15 aos 16, eu continuava uma menina que não sabia de nada. Tanto é que no dia do meu trabalho de parto, eu não sabia que eu estava tendo trabalho de parto. Com certeza. Minha mãe que me avisou. Eu só falei que eu estava com cólica. Então, eu fui para o hospital, né? E quando o Lucas nasceu, ele nasceu de um parto sofrido, porque eu fiquei 22 horas em trabalho de parto, porque o médico, na época, ficou tentando fazer o parto normal. Eu estava no hospital particular, porque meu pai falava: olha, o único castigo que eu falava, né, para o pai do meu filho, o único castigo que eu vou dar para você é que você pague todas as custas do parto da minha filha. Minha filha não vai ficar em qualquer hospital. Então, você vai pagar tudo. Certo. Então, foi para o hospital particular, a equipe médica toda particular, porque a gente não tinha condições de pagar. Naquela época, a gente tinha uma dificuldade financeira muito grande. Eu morava numa comunidade. Mas foi tentado o parto normal. Foi tentado 22 horas de tentando parto normal, até que, depois de muito sofrimento, eu era tão inocente, Marilza, que eu não expressava, com toda aquela dor de contração, cheguei até 9 de dilatação, eu não emitia um som. Porque me falaram naquela época, olha que são as crenças limitantes, me falaram naquela época... Que se gritasse seria maltratado. E seria maltratado pelos médicos. Eu ficava calada. Quando vinha a contração, só a lágrima descia. Eu estava como uma rainha ali, né? Sofrendo. Até que o batimento cardíaco do Lucas parou. Porque ele entrou em sofrimento fetal. Então, fizeram uma cesárea em mim, depois de 22 horas de trabalho de parto, com 9 de dilatação, uma cesárea em menos de 2 minutos, e arrancaram o Lucas já sem oxigênio, todo escuro, os pés dele era bem, quase preto, as mãos, o rosto, ele já estava sem vida. Então, reanimaram ele, e daí veio a paralisia cerebral. Então, o Lucas ele tem uma paralisia cerebral bem grave, uma perda neurológica, né, muito, muito importante. E, consequentemente, uma microcefalia, com um diagnóstico de... Ele é atípico como uma criança autista, né, o grau, né, 3, né, bem elevado. E diversas dificuldades, né? Tem o hiperfoco. Tem hiperfoco. Olha, ele tem tudo que você possa imaginar.
Hoje o Lucas tem 28 anos. E o Lucas, para a medicina, ele é um milagre. Porque o próprio neurologista, o primeiro que ele foi atendido, ele falou, Marcela, nem adianta você tentar, isso há 28 anos atrás, né? Não adianta você tentar terapia, fisioterapia, esse monte de negócio que essas mães começam a ficar loucas achando que vão curar seus filhos doentes. Isso foi o neurologista que falou para mim. Então esquece, seu filho vai ser um vegetal. Foram as palavras do neurologista para mim. Meu Deus. Com 16 anos. Naquele dia eu nasci mãe. Foi naquele dia. Meu filho, eu já era mãe, porque eu já cuidava do meu filho, ele tinha nascido, eu amamentava, eu que fazia tudo por ele. Minha mãe falou assim, você é a mãe dele. Eu sou a avó. Então, quem cuidou do meu filho fui eu. Então, naquele dia que eu recebi o diagnóstico, primeiro eu chorei muito, né? Porque eu não sabia o que estava por vir. Uhum. Eu não sabia nem o que era uma criança com neurodiversidade, eu não sabia o que era. Uhum. Para mim era tudo muito novo, eu nem conhecia nenhuma criança com nenhum tipo de deficiência. Jeito não conseguia. Que ele nasceu não e sabia. Com todo aquele comprometimento e com um diagnóstico que é dado e ainda fala de uma forma que naquela época não se tinha informação. Não. E o que se espera? O que a Marcela imaginou naquele momento, o que esperou naquele momento? Eu tive uma reação diferente da minha, porque eu sempre fui uma menina pacata. Eu sempre fui aquela menina perfeita, com as notas maravilhosas, que nunca dei trabalho para minha mãe na escola. Eu era perfeita. Mas naquele dia, minha mãe foi à consulta comigo, a minha mãe e uma tia do meu marido. Eu bati na mesa, eu dei um tapa na mesa e falei para o médico, apontando o dedo para ele. Eu falei assim, você não vai escolher o destino do meu filho. A minha mãe me olhou e falou assim... Com 16 anos. Quem é ela? Não, porque essa não era eu. Mãe. Eu nasci ali naquela mesa de consultório. Levantei com meu filho e saí. Deixei todo mundo sentado lá. E a partir dali eu comecei a lutar por ele. O Lucas estava com 6 meses de vida. Por quê? Quando o Lucas estava com 4 meses, eu sentia... Porque ninguém na hora do parto falou, olha, seu filho teve um problema, aconteceu isso e isso... Você vai precisar... Ninguém, todo mundo se calou. Nenhum médico, nem nada. Equipe médica, ninguém falou para mim o que tinha acontecido. Então, eu só fui começar a perceber que o Lucas tinha algum tipo de atraso, porque com 4 meses ele era um bebê muito molinho. Não sustentava a cabeça. A gente chamava, ele não ele não tinha reação nenhuma. E eu já via algumas meninas que eu conheci que tinham filhos e as crianças estavam quase sentando. Uhum. Aí eu levava no médico e... Não, mãe, você é mãe de primeira viagem. É normal, ele é muito gordinho, ele é preguiçoso. O 5º pediatra que foi me pedir apenas um exame de sangue. Daí pediu uma tomografia que foi ver o tamanho da lesão que ele tinha. E a partir dali começou a minha trajetória de buscar tratamento, de correr atrás... incansavelmente. Alguma coisa, em algum momento, você já disse que com esse neurologista, você bateu na mesa, você lutou pelo Lucas, dali você nasceu mãe. Mas em algum momento existiu uma tristeza, não quero ser mãe, não quero um filho desse jeito, uma negação que te trouxesse uma dor, um sofrimento. Em algum momento você rejeitou o Lucas? Nunca, Marilza. Nunca. Até hoje eu falo, Deus, eu não queria que fosse nada diferente. Eu não consigo me imaginar ter tido um filho naquela época que não fosse ele do jeito que ele é, com todas as limitações dele. Foi uma transformação para a tua vida. Eu sou quem eu sou ele devido... Eu sou quem eu sou hoje devido... ele é por tudo que você fez. Porque ele é totalmente diferenciado. Muito. Eu, enquanto profissional, enquanto sua amiga, quando eu conheci o Lucas, eu me apaixonei. Até porque ele se tornou até meu noivo, né? Ele sabia que o Rodrigues estava chegando e ele fazia com aquele olhinho assim, tipo, lá vem ele. Ele é um encantador. É um encantador. E ele compreende tudo. Sim. Ele tem... É como se você vivesse... dia e noite, estimulando o Lucas, mesmo naquela época, sem conhecimento, sem informação como a gente tem hoje, sem um podcast sem que nada. Pode contar essa história, sem nada. E você fez tudo de uma forma totalmente diferenciada, pelo instinto materno, pela mulher que você se tornou, pela mãe que você se tornou, e você nunca parou, né? Marilza, você falou a palavra certa, instinto. Foi um instinto.
Porque quando eu descobri, eu falei assim, e aí, o que eu tenho que fazer? O médico nem me falou o que eu tinha que fazer, porque ele achava que não adiantava. A lesão cerebral dele era muito grave. Ele tem mais, ele falou assim, as palavras dele, o seu filho tem mais água do que cérebro. Foram as palavras dele para mim. Que cruel, né? Então, e era um médico super conceituado, sabe? Então, eu falei assim, hoje em dia, quando você recebe qualquer tipo de informação, você faz o quê? Vai pro Google. Você vai pro Google. Naquela época não existia internet. Verdade. Nem sabia aonde tinha o tratamento, que tipo de tratamento. E foi assim, conversando com umas pessoas, foi conversando com uma senhora no elevador, que ela trabalhava num SESC, que ela falou para mim assim, olha, Marcela, eu já ouvi falar que tem uma instituição no Jardim Botânico que faz tratamento para crianças com necessidades especiais. Ela falou assim. Aí eu falei, gente, mas que instituição é essa, né? Comecei, procura daqui, procura dali, pergunta daqui, No pergunta boca a dali. boca. No boca a boca. Quem conhece. E fui parar lá na BBR. Ah, sozinha. E começou toda a vida de 16 anos com meu filho no colo. Nunca tinha saído para ir num shopping sozinha. Nunca tinha saído. O máximo que eu ia na padaria da esquina, porque meu pai não deixava eu sair para lugar nenhum. E eu estava me vendo atravessando a cidade, que eu morava na Zona Norte, pegando 3 conduções para chegar no tratamento do meu filho. E assim eu fiquei por 6 anos. Integralmente, de segunda a sexta, o tratamento dele. Eu saía 5 horas da manhã e só voltava para casa às 5 horas da tarde, só para tomar um banho, comer alguma coisa e ir para a escola, porque eu não parei de estudar. Ainda tinha isso. Nunca parei de estudar, na verdade. Então, assim, eu não desisti dele. E eu falei para ele, meu filho, eu nunca vou desistir de você. Não, nunca. Quanto ao seu amor, assim, eu sou suspeita para falar. Mas você estudou, você terminou o ensino médio. Você fez faculdade, Marcela? Fiz faculdade, sou formada em marketing. Terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação em comunicação. E cuidando dele ao mesmo tempo. Uhum. Aí foi quando ele recebeu a alta do Alguma tratamento. vez você ficou sem trabalhar? Eu já fiquei um período sem trabalhar. Mas foi só esse período, enquanto ele até os 6 anos que eu fiquei integralmente com ele nos tratamentos, porque ele fazia tratamento o dia inteiro e eu estudava. Então foram ali 2, 3 anos só, no início mesmo, que eu fiquei sem trabalhar. Mas, de qualquer forma, você sempre esteve atuante no mercado. Sempre. Você nunca desistiu nem do trabalho. Você não desistiu do Lucas. Nunca. Veio o Tiago, né? Aí. Marido, casa, filhos. Mas eu nunca te vi parada. Eu não consigo. Eu nunca te vi sem qualquer tipo de trabalho, né? E assim, quando eu penso que você tá ali só cuidando dos teus filhos, da tua casa, você tá lançando mais alguma coisa. Como é a Marcela, mãe, esposa, profissional e hoje a Marcela Pauski, especialista, aonde você fala de sexualidade, você fala para o nicho maior é mulher, Mulheres, né? São mulheres. E que você... Essa palavra empodera, eu não gosto muito, mas ela é realmente, né, real. E que você está ali sempre empoderando. Você foi líderes de mulheres. Você né? Mas eu te vi num treinamento muito forte de mulheres. Eu estive com você ali lado a lado. A gente sempre juntas nesse tipo de trabalho, né? Mas dessa mulher que nasceu aos 16 anos, uma mãe como você é, uma mãe atípica, que nunca parou. Fala para mim, quem é Marcela Pauski hoje? Marilza, eu não romantizo a maternidade e muito mais a maternidade atípica, porque não é fácil. Não é. Você vai sempre me ver sorrindo, você sempre vai me ver colocando mulheres para cima, mas tem dias que eu não aguento falar. É verdade. Porque não é fácil. Entendeu? Mas você tem que assumir aquilo ali. Mas não é fácil. Mas poucas vezes eu te vi chorar. Muito poucas. Poucas vezes você chorou pra mim, você reclamou de alguma coisa. Eu me vejo mais reclamona do que você. Porque você sempre tá, né, com essa... às vezes, Alexandre passava por alguma fase de desemprego. Isso. E aí ele enfrentou o Uber, ele enfrentou a loja do açaí, a mais famosa. A mais famosa da região dos Lagos. Da região dos Lagos. E você tá sempre inovando, né? Inventando. Você
Você falou de mim ainda há pouco, né? Falou assim, quando eu penso que Marilza tá dentro de casa, me surge Marilza com podcast. Gente, a Marilza, olha, eu falei assim, gente, mas essa mulher, da onde ela surgiu com podcast? Gabriel. Culpa é do Gabriel, esses Ela, meninos. eu sou muito fã. É uma mulher inteligentíssima. Mas eu também sou muito fã. Você sabe o quanto, né? A nossa amizade é uma amizade verdadeira, Isso que aí. a gente não vive Não dentro tem- da casa não de tem uma um da outra. tempo, isso Quando a aí. gente fica sem se ver, eu falo assim, tô indo pra Iguaba, eu vou passar aí. É isso aí. E lá vou eu tomar açaí. É verdade. E aí, Marcela, hoje, especialista, Marcela Paus, que premiada, né? Uma mulher que está sempre fazendo o que é melhor, né? Nos seus livros e no sucesso que você faz hoje como a Marcela especialista. Fala um pouco disso, para que todas essas mulheres em geral, nada de mãe atípica, mas mulheres, como experiência, ela está falando, ela não romantiza nenhuma maternidade atípica, mas pensa comigo. Primeiro, nós somos de uma importância muito grande. Somos nós quem parimos, nós quem geramos, mas ser mãe atípica é como ela está falando. Não é fácil, tem dia que chora, mas uma mulher, uma mãe atípica, eu conheço diversas, porque há muitos anos no meio clínico, eu conheço muitas que não pararam, muitas que choram o luto, muitas que não aceitam o diagnóstico, mas a Marcela nunca parou. Que seja uma referência, né? É isso que eu quero trazer, referência para vocês, né? Fala para mim, quem é Marcela Paus? Marilza, tem dias que é tão cansativo, porque quem é mãe atípica sabe que tem, por exemplo, o meu filho, ele é muito agitado, ele tem muitas manias, então tem dias que eu só consigo alimentar ele se for eu, meu marido e meu outro filho. Nós temos que fazer uma força-tarefa para poder conseguir alimentar, de tão agitado, nervoso. E hoje você já não tem mais a rede de apoio que você tinha antes. Não tem. A minha rede de apoio somos só nós. É a minha casa. Somos nós. Então, assim, ali a gente tem o nosso domínio ali e todo mundo se entende. Cada um sabe da necessidade de cada um. E eu nunca parei, porque eu acho, Marilza, que se em algum momento eu tivesse parado, eu teria enlouquecido. Por quê? Eu já tinha despertado uma mulher que deixou de ser adolescente, então com 16 anos eu me tornei uma mulher responsável. Nunca na minha vida ninguém pegou na minha mão para me levar em lugar nenhum. Tudo eu descobri sozinha mesmo, eu e Lucas, mais ninguém. Então eu falei assim, se eu posso fazer pelo meu filho, eu posso fazer por mim. O meu filho, eu vou fazer 100%, 110% o que eu puder para dar uma qualidade de vida para ele. Mas eu preciso cuidar de mim. Eu preciso de cuidar do meu futuro para que o meu futuro com ele seja um futuro Quem adequado. cuida de quem cuida? Normalmente ninguém cuida de quem cuida. Ninguém. Porque as pessoas começam a ver você como uma pessoa forte. Exatamente. E Todo a forte mundo não chora. acha. A mulher forte não chora, Não chora. a mulher forte está preparada para tudo. Ninguém Exato. pensa o quanto a gente sofre por ser forte. E né? chega uma hora, Marilza, que se você não parar, o seu corpo te para. Exatamente. Eu cheguei num momento que eu estou morando há 6 anos em Arraial do Cabo, que eu estava doente de tanto fazer tudo para todo mundo o tempo inteiro, sem parar para cuidar de mim. Então, vieram crises de ansiedade, eu tive crises de pânico, e eu parei e falei assim, não vou fazer mais nada. Eu quero ir embora do Rio de Janeiro. E foi assim, uma decisão. Falei para meu marido, você vai? Vou fazer o quê lá? Eu lembro. O que a gente vai fazer? Você é palestrante, você vai fazer o quê? Eu lembro. Eu falei, vou fazer Essa qualquer decisão. coisa. Foi quando eu decidi abrir uma loja de açaí. E as pessoas falam, Marcela, você palestra para 1.000 pessoas. Você vai trabalhar com açaí? Eu falei, vou, não é digno, Uhum. não é lícito. Então eu vou fazer. Não importa o que você faz. É verdade. Não tira o teu mérito. Não é porque eu sou pós-graduada, não é porque eu tenho tantas Não. certificações que isso me desmerecem nada. Exatamente. Entendeu? Então fui feliz. E esses 6 anos que eu tô lá, eu já escrevi 20 livros. Olha, Então, assim, foi a melhor decisão que eu tomei, porque foi a decisão que era melhor para mim naquele momento. E aí vieram várias oportunidades, né? Hoje eu sou especialista em relacionamento e sexualidade, ajudo mulheres, né, que passam problemas principalmente na área de violência doméstica, com relacionamentos tóxicos e abusivos.
E isso é, para mim, uma missão, ajudar a despertar essas mulheres, ajudar essas mulheres a saírem dessas relações que, se eu puder contribuir com um feminicídio no nosso país, eu já estou muito feliz pela minha trabalho meta. de formiguinha que se faz, Exatamente. Mas é um trabalho tão prazeroso. Amiga, eu estava vendo, essa semana saiu um relatório falando que é uma média de 10 mulheres mortas por dia. Exatamente. Porque muitas das vezes falta informação. Às vezes a mulher ela não sabe. Medo. Isso Também aí, ela tem medo. É medo de colocar, sabe como fazer. De denunciar. Ela tem medo de enfrentar tudo isso. Então, assim, e vários outros assuntos, como o luto da separação, o luto da traição. Porque muitas das vezes uma mulher quando se separa, ou então uma mulher quando ela é traída, o homem, eu estou falando de mulher porque eu trabalho muito com mulheres, né? Às vezes as pessoas minimizam a dor do que o outro tá passando porque nunca passou, ou porque acha que é besteira, que uma pessoa entra em depressão porque se separou. Gente, é comparado o luto da separação como o luto da morte. Da morte. Só que você não tem a cerimônia. Exatamente. Só que a mulher que sofre a violência doméstica, ela leva um trauma ao longo da vida, que é um trauma sofrido, doído, é um trauma que, por mais que a gente perdoe o agressor, a gente não esquece, né? Porque uma coisa é você perdoar, outra coisa é você ter amnésia. São coisas diferentes, distintas. Então, assim, a dor é muito grande para essas mulheres. E o medo, para quem tem filhos, o medo, mas se eu largar ele, meus filhos vão passar fome. Sim. E não é assim, né? E a gente precisa ter coragem, tomar coragem, segurar na mão da outra e fazer essa sororidade. Sororidade, essa é a palavra perfeita, é a sororidade. Exatamente. É onde a gente pode se colocar, porque o mínimo que a gente pode fazer pelo outro pode ser que seja o máximo para ele. Era o gatilho que ele precisava para poder sair daquela situação, né? E se a gente pode contribuir com isso, por que não? Por isso que eu tenho projetos de engajamento nessa área, porque eu acho que se eu posso contribuir com alguma coisa, mesmo que eu não tenha tido nenhuma ajuda com relação aos meus problemas no passado, eu posso ser ferramenta para ajudar quem precisa nesse momento. É verdade. Agora me diz, qual foi o livro que foi best-seller? Foi o Arquitetura do Amor. Que eu falo de como você reconstruir uma história de amor, um relacionamento desgastado, que já parecia que tinha chegado ao fim. Então, ele foi um best-seller. Logo depois dele, eu lancei o meu primeiro romance, que foi uma experiência muito legal com um amigo meu de Brasília, Fabiano Andrade. E a gente teve uma conexão muito legal, né, sobre os dois personagens. Também foi um recorde de venda. A gente bateu e, na primeiro dia de venda do lançamento, nós esgotamos o estoque. Foi assim, foi muito legal. E agora eu estou vindo com uma novidade, que você vai ser a primeira a saber agora aqui, que eu estou fazendo o lançamento de um livro infantil e que em breve eu vou estar falando sobre ele também. Olha, que legal. Esse é o meu nicho, né? Esse aí eu sei. Esse é um nicho bem parecido. Eu vou falar para a Marilza, ninguém sabe ainda. Muito legal, muito legal. Mas, Marcela, fala pra gente onde vende seus livros, a sua página, como que você faz todo esse network, como que você pode ser contratada para as palestras e o que mais você oferece para dentro disso tudo aí? Eu hoje estou fazendo menos consultas online, né? Porque eu tenho um consultório, né? Que eu faço atendimento com as minhas clientes, mas hoje eu realmente não tenho mais tempo na agenda para poder fazer o acompanhamento dos tratamentos, né? Mas ainda atendo. Né? A gente tenta encaixar ali na agenda um horário para a gente poder atender. Mas eu tenho o meu Instagram, que é @especialista Marcela Pauski. Ali tem o link, né, do meu site, tem meu WhatsApp, que pode falar diretamente comigo, para fazer as palestras. Hoje a gente tem algumas palestras agendadas aqui no Brasil e algumas no exterior também. Em breve a gente também vai estar divulgando sobre isso, de poder expandir o nosso conhecimento para ajudar mulheres no mundo inteiro. Porque claro, nós não somos limitadas. E a internet está aí para isso, exatamente, né? Você agora foi premiada também. Como foi esse prêmio? Me conta um pouco sobre isso. Conta para todas essas mulheres. Eu recebi, na verdade, já em 3 anos consecutivos, o Hall da Fama, né, como melhor especialista, autora e colunista. Agora, na Bienal do Livro, eu recebi o prêmio do livro, que é o romance, né?
que também foi... Qual o dia da Bienal, já sabe? Bienal, eu acho que vai ser dia 13. 13 de junho, aqui no Rio Centro. E eu também, recentemente, fui contemplada para fazer parte do Conselho, né, Internacional da Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo, que a gente está em 14 países, representando, né, a mulher brasileira, né, e ajudando a empoderar mulheres, né, e ajudar mulheres no Brasil todo. É muito linda. É a minha best. Ai, As adolescentes não muito... falam assim. Essa aí. Olha, tia. Oh, a gente é dessa época, né, do best. E dos cadernos. Que a gente contava tudo. Ai. Era a nossa fofoca, né? Não era, menina. Responder aquelas perguntas. E a gente pegava todas. aquelas... Vamos ver se fulano de tal respondeu. Eu lia de todo mundo. Quem é a pessoa? Aí ia lá naquela perguntinha pra saber quem era o namorado. Será quem que é deu o o primeiro beijo? Gente, era muito bom. Papel de carta. Coleção papel de carta. Minhas filhas acho que ainda pegaram um pouquinho dessa coleção papel de carta. Já também estão ficando bem, né? Já estão lá com Mas eu costumo dizer, Marisa, que eu sou jovem. Não, eu sou uma eternamente. Eu sou jovem. Ela é jovem, gente. Que isso? Você não consegue tirar isso da minha cabeça. Eu acho que eu dou mais trabalho com meus filhos. Mesmo porque eu acho que eu vivi tanto tempo, foi tudo tão rápido na minha vida que eu falo, gente, eu tô com 44 anos. Quando foi que porque esse tempo passou e eu não vi? Essa semana, uns 15 dias atrás, eu fiquei fazendo contas. Eu falei, cara, mas eu acho que eu vou fazer 58. Não, meu Deus, eu vou fazer 59. Meu Deus, ano que vem eu faço 60. Vai ter que ter uma festão. Eu pergunto onde eu estava. Que eu não vi muita coisa. Quando alguém fala... meu filho está todo grisalho. Meu filho está com 28 anos. Falei, 28 anos, gente, eu fico assustada. É verdade. O Thiago nasceu, já está com 17 anos, daqui a pouco ele está fazendo 18 anos, vai estar querendo namorar. Eu também casei muito cedo, né? Eu casei com 18, fui mãe com 19, 20, 21. Foi um atrás do outro. Então, assim, é uma trajetória que a gente começa cedo e quando se vê, assim, cedo tá aí, mãe. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Marcela, é uma pena, mas está acabando. Poxa. A gente, quando senta, né, olha, fala... se for para contar sobre história... Eu acho que esse podcast aqui só me traz essas nostalgias, porque é muito rápido, o tempo é muito curto e é cada convidado que tem para vir que eu já estou ansiosa. Bom, mas foi maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres em geral, não a mãe atípica, porque você é a mãe, né? A mulher. Eu quero... para as mulheres. Bom, o que eu tenho para falar é que, mulheres, não desistam dos seus sonhos. Não tem tempo, não tem idade, não tem circunstância. Faça do jeito que você pode, com o que você tem. Começa hoje. Não precisa ser na segunda-feira. Com o que você tem? Qual é o seu sonho? Busque ele, vai atrás, porque É verdade. você só vai saber se vai dar certo fazendo. Exatamente. Você só vai saber se você está preparada fazendo. Então, é igual dirigir. Você tem que pegar o carro e ir para a rua. Então, é assim, seja em que área for, mesmo que as pessoas falem, mas isso não vai dar certo, mas isso não funciona mais. É aquilo que está no seu coração, faça. Se não der certo, vai para outra área, mas não pare, porque se você parar, você atrofia. Com certeza. Olha eu aqui. Quando eu menos pensei, estava cedendo esse convite para um podcast e falar daquilo que eu amo, né? Transtornos, síndromes, trabalhar com técnicos, né? Como terapeutas, conversar com médicos, eu amo. E a gente rejuvenesce por causa disso, né? Nossa, olha como eu gosto de tomar café. Lembra que agora no começo eu falei para você, café é o meio que a gente faz negócio, que a gente fala de negócio. Verdade. E que a gente bate papo. E aqui o café, ela ainda faz um agrado. Olha, gente, como ela é fofa. Eu botei meu nome, olha. Ganhei o brindezinho, ó, com meu nome. Essa é a Marilza. É o mimo. Essa é minha Marilza. É o jeito de agradecer. Você vir lá de Arraial para gravar comigo. Muito obrigada, minha amiga. Prazer muito foi obrigada. Meu. Parabéns, sucesso sempre. Conte sempre comigo. E a gente vai estar fazendo Temos muitas coisas juntas. Muitos projetos juntos. Só você, né, para me colocar nessas coisas também, Vambora. Né, gente? E eu agradeço a Marcela, entrevistei com... Ai, como é gostoso bater papo com a Marcela, vocês não têm noção. Entre em contato com ela, para você que precisa conversar mais sobre tudo isso, e você vai ficar encantado. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada.